Boa tarde, boa noite, não sei o horário que os senhores irão ter acesso a esse vídeo. Eu volto aqui tratar o mesmo assunto que eu tratei anteriormente, que é em relação ao porte de arma por prerrogativa de função dos guardas municipais. Cujo teor encontra-se no Decreto 10.630, que regulamentou a Lei 10.826. E dentro dessa discussão, dessa temática, encontra-se a Instrução Normativa 201, publicada agora pela Polícia Federal, que demonstra claramente que a Polícia Federal ela exagerou nas suas atribuições, deixou de observar o que a lei lhe faculta em termos de especificação e esmiuçar o que o decreto traz e que a lei estipula. Então, inicialmente, nós pensamos em encaminhar um expediente com alguns fundamentos contendo 18 laudas. E após apreciar algumas situações e algumas questões técnicas, nós resolvemos aprofundar mais no tema e tentar demonstrar de plano que a Polícia Federal ela exagerou na sua limitação de regulamentação para que as superintendências pudessem aplicar o que a lei diz, o que o decreto diz. Ela esqueceu e comparou os guardas municipais aos caçadores de subsistência. No artigo 37 da Instrução Normativa 201, ele fala sobre o porte de arma do guarda municipal e condiciona a autorização e concessão do porte ao guarda municipal aos critérios elencados no artigo 34 da mesma Instrução Normativa. O artigo 34 da Instrução Normativa, ela trata os caçadores de subsistência, não tendo nada a ver com os guardas municipais. Então demonstra claramente que a Instrução Normativa ela ultrapassou seus limites legais. Ela veio acrescentar novas obrigações que não constavam do Decreto 10.630. Então aqui eu vou apresentar para vocês, não vou detalhar, mas só para vocês terem uma ideia, são 44 laudas justificando e fundamentando as nossas questões em relação à inobservância por parte da Polícia Federal da legislação, tentando ela própria legislar sobre seus próprios interesses, que acredito eu seja dificultar o porte de arma aos guardas municipais. E não só aos guardas municipais, a todos aqueles agentes constantes do artigo 24A do Decreto 10.630. Então estão aqui as fundamentações, todas as regulamentações que atentam para a obrigatoriedade de observância do artigo 37 da Constituição, que esse deveria ser observado pela Polícia Federal, o princípio da legalidade. Está aqui o nosso livro de consulta, feito uma extensa consulta sobre as competências da Polícia Federal legislar. Também nós argumentamos a inobservância da hierarquia das leis e conforme a Instrução Normativa ela cria um novo critério, ela passa a legislar, o que não é permitido. E essa exordial aqui, ela serve como lastro para a próxima fase do nosso intento, que é ajuizar uma ação em desfavor da Superintendência da Polícia Federal aqui em Alagoas e também em relação à Direção Geral, por extrapolar seus limites. Então, aqui consta toda a fundamentação e todo o regramento jurídico que norteia a administração pública, os decretos, as leis e a Instrução Normativa. Isso vai servir de base para que nós possamos ajuizar uma ação no Ministério Público Federal ou através do Ministério Público Federal, porque existe uma despesa e eu não sei se os guardas municipais, individualmente, pessoas físicas, estão dispostos a fazer esse sacrifício, a investir. Porque não dá para se impetrar nenhuma ação sem dinheiro. Precisa se contratar um escritório especializado para que ele possa fazer esse pedido formal à Justiça. Não pode ser feito de qualquer jeito e não pode ser feito com parcialidade. Nós, guardas municipais, eu, guarda municipal, eu, secretário-geral da Associação Nacional,
eu tenho interesse particular. Isso pode complicar o meu juízo de valor, o meu julgamento. A tendência é que a gente traga para o nosso lado. Isso é óbvio. Então a gente precisa de um amparo externo para que ele possa ver a questão ampla. Então isso daqui serve como lastro para que a gente possa complementar uma possível ação, uma possível contestação judicial. O bom seria que a nossa instituição representativa ela incentivasse isso, ela determinasse que a sua assessoria jurídica ela construísse a várias mãos, porque eu acredito que não detém a expertise em relação às guardas municipais, já tem se demonstrado nesse viés que a assessoria do Sindiguardas ela não tem conhecimento aprofundado sobre as questões das guardas municipais. Nós, guardas municipais, temos mais condições de falar sobre nossa legislação do que a atual assessoria jurídica do sindicato. Deixando essa questão de lado, é essencial que a gente se movimente em relação a isso, para que o quanto mais rápido houver a solução dessa ligue, mais rápido os guardas municipais vão poder prover a sua segurança. Um dos fundamentos que a Polícia Federal utilizou numa negativa foi que o Estado não pode conferir ao cidadão o direito de se defender. É um direito exclusivo e privativo do Estado, e não é. Não é. A Constituição é clara, as garantias e direitos fundamentais do cidadão. O cidadão tem direito à defesa, à educação, à saúde, à integridade física, ao direito de ir e vir. Em razão da atividade policial exercida pelas guardas municipais, pelos guardas municipais, faz-se necessário a efetiva necessidade presumida. Foi isso que suprimiu a Polícia Federal. Então, eu não consigo entender como é que um órgão que lida com a segurança pública, com investigação, com risco a seus agentes, porque a Polícia Federal ela atua num cenário mais caótico, as questões envolvendo o erário público federal, enfim, outras questões do âmbito federal. E em um despacho diz que o exercício mero da atividade que pressupõe risco à integridade física não caracteriza ou não autoriza a concessão do porte de arma por parte dessa mesma Polícia Federal. Todos nós entendemos que tem que haver um regramento, tem que haver uma lógica. Mas a Polícia Federal ela abdica dessa lógica. É o bloco do eu sozinho. Quer imputar aos guardas municipais a falsa informação de efetiva necessidade, porque é assim que me parece. Como é que a gente vai demonstrar o risco atual iminente? Eu já falei antes, no meu ponto de vista, do jeito que está posto, você tem que chegar na porta da Polícia Federal com alguém empunhando arma apontada para sua cabeça ou alvejando você para caracterizar isso que a Polícia Federal quer. A todo custo, a Polícia Federal ela vem tentando obstar o direito do cidadão, e não só do guarda municipal. Nós, da Associação Nacional dos Guardas Municipais, nós somos favoráveis ao porte de arma para todo cidadão. Preencher os requisitos, tem sim que ser deferido o porte, é um poder-dever da administração pública. Então, a Polícia Federal ela vem impondo, eu acredito, é minha opinião, e isso a Constituição resguarda, que seja o entendimento de um setor da Polícia Federal, desarmamentista, que tenta incutir nas pessoas a tese ou dificultar ao máximo o acesso às armas, à autodefesa. Aqui a gente não está falando de todo cidadão sair armado fazendo sua própria segurança, não é isso. Mas aquele cidadão que demonstra a necessidade em virtude ou em razão da sua atividade profissional ou de grave ameaça, ele tem direito à defesa. O Estado nunca vai estar presente o tempo todo. Não é onisciente e não é onipresente. É bem verdade que o acesso à arma de fogo na modalidade de defesa pessoal não garante
ao usuário daquela concessão que ele vá se desvencilhar de qualquer situação, mas garante que pelo menos ele possa tentar se defender. O Estado tem que parar de se intrometer na vida do cidadão. O cidadão acha que tem condições de prover a sua segurança e demonstra isso conforme a lei estabelece, tem que ser autorizado. Não agir dessa forma. Situações que eu tenho tido informações de pessoas em fazendas, em sítios, que são ermos, que não têm acesso à segurança pública e que, se vier a ter, vai demandar um lapso temporal muito grande para ver sanada essa problemática, estão sendo cerceados o direito à defesa. Se a gente parar para observar, o acesso às armas foi facilitado pelo governo federal, o cidadão tomou mais consciência, o cidadão ingressou pelos meios legais para obter a sua arma, e mesmo assim, alguns superintendentes tentam impor a sua narrativa, o seu conceito desarmamentista. E aí eu pergunto, essas pessoas desarmamentistas, por que não abrem mão das armas que têm? Por que não dispensa a segurança que tem, o direito à segurança que tem? Então aqui a gente não está falando de bandalheira, de uma coisa banal, mas uma vez que o cidadão comprova a necessidade de utilizar o equipamento, ele tem que ser autorizado a usar. Até porque as responsabilidades penais não são isentas no ato da concessão do porte de arma de fogo. Uma vez não cumprido o requisito da lei, é indeferido. Uma vez cumprido o requisito da lei, autorizado, esse cidadão, esse operador de segurança pública, esse agente público, ele tem o dever de primar pela lei, pela manutenção. É isso que é determinado, é facultado ao servidor público e ao serviço público. Então a gente apela, enquanto Associação Nacional, para que os guardas municipais aqui do estado de Alagoas se juntem, procurem a instituição representativa e discutam. Eu sugeri a criação de um grupo de trabalho para a gente fazer alguns levantamentos e apontamentos e até auxiliar a assessoria jurídica do sindicato nesse sentido, porque está em jogo a integridade física dos guardas municipais. Em relação à capital, é muito mais cômodo a situação deles. Já existe uma certa passividade e aceitação maior por parte das demais autoridades de segurança pública na não obstrução do livre exercício fundamental, que é o direito de ir e vir. Uma vez que o guarda municipal se identifica e apresenta a sua condição, muitos agentes eles estão liberando esse servidor sem nenhum tipo de constrangimento. Já em outros casos não. Mas nós não defendemos aqui, a Associação Nacional, a ilegalidade. Não dá para a gente viver na subjetividade. Nós precisamos ter a situação fática e concreta e legal. Então, uma vez que o decreto 10.630 ele determina que o porte de arma será deferido e não cabe a interpretação diversa, preencher os requisitos é tácito e a Polícia Federal vem obstando isso. Volto mais uma vez a frisar, nós não defendemos o uso indiscriminado de arma de fogo por qualquer pessoa. O interessado ele tem que demonstrar a capacidade tanto técnica quanto psicológica. Uma vez atendido esse requisito, tem que ser autorizado. O Estado não tem condições de número para estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu desafio qualquer um a entrar em contato agora mesmo com qualquer órgão de segurança pública noticiando um fato. Esclareço que comunicado de falso crime vai responder, mas noticiando um fato verídico e contabilize em quanto tempo a autoridade policial vai comparecer. A exemplo do que acontece com perturbação do sossego, com som, que muitas vezes você faz a reclamação, a demanda, e simplesmente informado que não tem viatura suficiente, que não tem efetivo. Então faço mais uma vez um apelo aos guardas municipais do estado de Alagoas. Se aproximem, se reúnam
para que a sua situação funcional e a sua situação de segurança particular ela seja equacionada. Boa tarde a todos. Meu nome é Diogo Ribeiro, sou guarda municipal do município de Almiro Gouveia, estado de Alagoas.